Mas realmente, quais são, a gente pode delimitar aí as atitudes dos avós, dos pais? Existe limite para esse carinho, para esse mimo? Márcia, hoje em dia os avós participam muito mais ativamente da vida dos netos do que na nossa época. É verdade. Né? Com o aumento da longevidade, as avós hoje estão muito dispostas, jovens, elas têm muita energia e elas têm assumido cada vez mais papéis importantes na vida das crianças. O que a gente vai conversar e tentar entender não é uma receita pronta, mas algumas orientações do que a criança precisa, porque ela é o foco central dentro desse contexto de desenvolvimento. Então, é muito importante que os avós e os pais tenham uma boa comunicação para que eles cheguem, né, a acordos que serão fundamentais ao longo da vidinha da criança. É verdade. Você acha que é importante, Renata, os pais se assentarem com os pais deles, né, os avós das crianças, e conversarem sobre esse assunto? Porque geralmente é uma coisa muito natural, né? Os filhos nascem, aí desde bebezinho os avós começam a participar. Como você citou muito bem, os avós, principalmente as mulheres que participam mais, estão cada vez mais jovens, mais dispostas. Os adultos, os pais das crianças estão cada vez trabalhando mais. As mães que antes tinham mais tempo com os filhos, ficavam um pouco mais em casa. Hoje em dia está muito raro essa mãe poder dar essa atenção, o que ela demanda ainda mais os avós ajudarem a ficar, a buscar, etc. Mas seria ideal, então, que se conversasse, estabelecesse para os pais, é claro que eles estão ali ajudando, fazendo um favor, né, muitas vezes. E não só nessa questão da necessidade, mas em todo o tempo, até no tempo de lazer, o tempo que você vai para a casa da vovó, que deixa as crianças lá passeando. É interessante que os pais coloquem aquilo que eles desejam ou não na participação dos pais deles na vida das crianças? Eu acredito que sim. É um grande privilégio para as crianças terem avós próximos. A intergeracionalidade promove assim, um ganho em sabedoria, em conhecimento. Os avós podem passar para as crianças a experiência deles, a diferença entre as gerações. E essa relação, ela, quando é uma relação onde os papéis estão bem definidos, onde o avô assume o papel do avô e o pai assume o papel do pai, os conflitos são reduzidos. Então, uma boa conversa para estabelecer bem quais são esses papéis, porque os avós são coeducadores, mas a responsabilidade da educação é do pai e da mãe. Então, quando isso está muito claro e os avós conseguem compreender a necessidade de respeitar a autoridade dos pais, a necessidade de delegar aos pais essa autoridade e participarem ajudando e auxiliando, a criança só tem a ganhar. É verdade, que bom. Bem, a gente vai conferir agora, Renata, a história de uma família que ilustra bem o nosso tema de hoje. Bom, vamos ver. É amor de mãe, é amor de vó. Breno, de 8 anos, é o neto caçula da dona Célia. Paparicado até falar chega. Vou te levar para brincar lá, tá? Tá. O menino sabe que quando a situação se complica pro lado dele, a avó está sempre perto para defendê-lo. Breno, o que você tá fazendo aí na geladeira? Tô com fome, Eu já falei pra você que não é pra você comer doce, você tá muito teimoso. Mas eu gosto. Eu vou colocar você de castigo. Mas eu gosto de Você doce. fica obeso depois, estrava os dentes. O que eu já conversei com você? Mas eu Senta gosto aqui, de você doce. não vai comer esses Mas eu doces gosto de agora. doce, eu quero Eu vou comer. guardar isso, Deixa não ele, pode. deixa ele De comer, jeito nenhum. ele. Não, ele não vai gosta comer. de doce, Porque senão ele vai ficar gordo, estraga os dentes. Não pode. Já falei com ele que não pode. que eu saí, viu? Não pode, não. Olha, Márcia, eu estou aqui na casa da família Teles para mostrar a confusão que acontece na cabecinha de uma criança que recebe de um lado orientações da mãe, do outro orientações da avó. Eu estou aqui com a Célia e com a Kelly. A Célia que desde que o Breno era bem pequenininho, você ajudava na criação, né? Desde que ele nasceu. Ele nasceu, a primeira pessoa que pegou ele foi eu. A senhora disse que vai trazer guloseima para ele depois. Depois. Mas a mãe falou que não podia. Não podia, não. E aí? Mas eu trago. Trago e dou escondido. Eu quero saber o seguinte, diante dessa situação, como é que fica a mãe? A mãe fica nervosa, né, Ké? Fico, eu sou bem agitada, fico bem brava com ele, né? Porque é a situação que ela falou. Eu falo com ele que não, mas ele já sabe que depois ele vai ter, né? Porque depois ele vai, ela dá escondido, né? Mas eu sou bem rígida com ele. E criança, você sabe como é, sempre é pronta. Tem que ser mais organizado com as coisas, deixar o uniforme todo espalhado. Você sabe que eu não gosto disso, Breno.
Você quer ficar de castigo de novo, Breno? Não, deixa ele, depois ele guarda. Faz o menino ficar nervoso, chorando à toa. Pra que isso? Deixa ele, depois espanha. Né, Breno? O menino tem que brincar, ué. A relação muito próxima de uma mãe severa, uma avó permissiva e uma criança como qualquer outra é o enredo principal da trama da família Teles. Você tem que tomar banho agora, que você tem que ir pra escola agora. De forma alguma, anda rápido. Já são 11h30, você tem que tomar seu banho, almoçar, que o escolar passa 12h20. Não, de forma alguma, você não vai me enrolar de jeito nenhum. Vem, anda rápido. Vamos agora. Depois de 5 minutos. Dá banho nele na volta, Kelly. O que tem que tomar banho? Não, na tá volta? muito calor, tem que ir pra escola, tem que tomar banho, tem que ir fresquinho. Ele é muito teimoso. Não de manhã, não saiu, não brincou. De forma alguma, vamos tomar banho, ele fica me enrolando. Cenas como essas acontecem com muita frequência aqui na casa da Kelly, principalmente porque a mãe dela mora nos fundos e sempre está aqui presente, não é isso mesmo? Agora eu quero saber o seguinte, vem cá, Breno, me diga uma coisa, eu percebi que você sempre tem uma resposta para sua mãe na tentativa de enrolá-la na ponta da língua. A minha avó deixa, na casa da minha avó pode. Isso é verdade? Sim. E o que você acha disso? Sua avó fala uma coisa e sua mãe fala outra? Principalmente eu sempre acho que minha avó tá certa porque minha avó deixa eu fazer todas as coisas que minha mãe não deixa. Kelly, você sente mesmo que ele tenta te enrolar com esse discurso, sempre com a desculpa da avó? Sim, com certeza ele tenta me enrolar, né? Porque ele faz só mais um minutinho e tudo. Às vezes ele sai daqui correndo, vou ali na casa da minha avó fazer não sei o quê, só pra deixar de fazer a responsabilidade dele aqui e ir lá um pouquinho. Ele tenta me enrolar, né? Então tudo ele tem a desculpa. Lá na minha avó eu faço, aqui eu não faço, né? Agora eu quero que a senhora me conte uma coisa, chega pra cá. A senhora acredita que, de certa forma, os avós tiram a autoridade dos pais quando eles estão muito presentes na vida dos netos? Eu acredito, mas eu acho que não tem nada demais os meninos brincar. Até que eu acredito, mas ela não quer deixar ele fazer as coisas que ele quer. E aí? Aí eu pego, chamo a atenção dela, ela não gosta, eu vou embora. E é com essa reflexão que nós encerramos a reportagem de hoje. Boa reflexão para quem tem uma vovó tão próxima aí de casa, um vovô. Até mais, Márcia. Obrigada, Regiane. Ótima matéria. Deu para a gente ilustrar bem e refletir, né? A gente vai voltar com esse tema aqui para a nossa Renata, querida terapeuta familiar, que está aqui com a gente hoje para refletir. Um beijo para a vovó, para a mamãe e para o Bruno também, que está aproveitando da situação, né? E aí, Renata, como é que você analisa essa história aí para a gente? O que a matéria mostrou é muito comum, né? Os avós, eles se esquecem quando eles eram pais e mães, e o limite fica perdido. O que eu assistindo, a gente percebe que é um amor tão excessivo, é um amor tão imenso, que ele vai além da barreira do que a criança precisa. E para essas avós, uma reflexão importante é pensar no desenvolvimento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, naquele momento, o Breno teve um prazer tão imediato, ficou tão feliz e a vovó se sente realizada. Mas o que isso pode gerar nos anos seguintes, na adolescência, na vida adulta. Então, esse pensamento, né, do que acontece hoje, a médio e longo prazo, pode trazer para a vovó uma reflexão que a faça, né, poder tentar mudar a atitude para ficar mais a favor do limite que é necessário. É verdade. Né? Ela se lembrar de que ele não vai ter a vovó sempre, né, do lado dele. Então, na escola, ele não vai poder fazer tudo que ele quer, porque a vida coloca regras para a gente o tempo todo, não é? Na escola, a gente tem regras, a gente não pode fazer o que a gente quer. A gente, depois vai crescendo, as regras vão aumentando, né? Os limites vão ficando cada vez piores. O meu espaço vai ficando ocupado por muito mais gente. Então, eu tenho que ensinar o meu filho o tempo todo que existe um tempo que ele pode fazer as escolhas dele, outras vezes não. Ele tem que se submeter às regras, ao acompanhamento, né? Acompanhar, na verdade, o funcionamento da casa, do trabalho, da escola onde ele está.
E é claro, a vovó refletir aí, né, sobre essas situações. E para Kelly, né, fica complicado também, porque a mãe, ela ama demais a mãe e ama demais o filho. Então, para ela também é uma situação difícil. Como que ela lida com isso, Renata? Esse tema do limite, hoje a gente tem uma ciência que nos ajuda a fazer um prognóstico do que pode acontecer na saúde mental, emocional da criança. E a criança, ela tem 5 domínios importantes que devem ser nutridos pelos pais, pelos avós, para que ela cresça um adulto saudável, emocionalmente saudável. E hoje a competência emocional é uma competência que diferencia. Com certeza. E o limite é um desses pontos que é trabalhado exatamente na idade do Breno. E quando ele tem bem introjetado a importância do limite, ele tende a crescer um adulto mais seguro, que consegue se disciplinar, que consegue transitar entre os meios e ser bem aceito. Verdade. Né? E o esquema do limite na infância, ele também ajuda na vida adulta para que ele consiga relacionar com as pessoas de uma maneira aonde ele sabe aonde vai e consegue também dar o próprio limite para as pessoas ao redor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.